Pessoal, tudo bem? Galera, hoje a gente vai ver a respeito do nosso conteúdo 3 sobre os cálculos de variação da entalpia. Dando continuidade às aulas anteriores, eu vou enviar mais o segundo e o terceiro exemplo de cálculo para vocês, para caso ainda reste alguma dúvida. Então vamos lá. Exemplo 2. A sacarose é um alimento importante para o ser humano. Sacarose é uma forma de açúcar, tá? Existem várias moléculas de açúcar, cada uma delas com uma determinada quantidade de carbonos. E a sacarose é uma delas, a frutose é outra, existem vários tipos de açúcar. O metabolismo dos açúcares envolve reações que são as fontes de energia para que a célula possa realizar os trabalhos mecânico, elétrico e químico, ou seja, bem como as plantas que necessitam da energia solar através de um elétron e água que vai gerar esse impulso elétrico, na verdade, suficiente para que demande o metabolismo energético que forme açúcar para as plantas. As nossas células também necessitam de açúcar também para o metabolismo delas, ou seja, para que elas possam funcionar adequadamente. Portanto, o metabolismo de açúcares durante a respiração é representado pela reação de combustão. C12H22O11 mais 12O2, esses são os nossos reagentes, formando os nossos produtos. 12CO2 mais 11H2O. Dados. Entalpia do C12H22O11 menos 2.222, perdão. Entalpia do CO2, menos 394. Entalpia da água, menos 286. Toda vez que a gente tiver elemento químico sozinho, a entalpia vai ser zero. Neste caso aqui, qual é o elemento químico sozinho? O2, portanto, a entalpia dele é zero. Qual é a variação da entalpia desta reação? Então, o primeiro passo que a gente tem é analisar se a equação está balanceada ou não. Primeiro, então, a gente como faz? Eu já coloquei as fórmulas balanceadas, mas a gente tem como conferir. 12 carbonos nos reagentes. Quantos carbonos nos produtos? 12. 22 hidrogênios nos reagentes, 11 vezes 2, 22 hidrogênios nos produtos, 11 oxigênios nos reagentes, mais, quantos oxigênios aqui? 12 vezes 2, 24. Então, nós temos 24 mais 11. Então, nós temos aqui 12 vezes 2, 24, 11 vezes 1, 11. Igual, ok. Então, portanto, nós temos totalmente balanceada a parte dos nossos reagentes, bem como a parte dos nossos produtos. Segundo passo é a gente calcular a entalpia dos reagentes. Então, nós vamos calcular a entalpia dos reagentes. Como que calcula, então? Entalpia dos reagentes do C12H22O11. Entalpia dos reagentes é igual a quantidade de moléculas vezes o valor da entalpia, mais a quantidade de moléculas vezes o valor da entalpia do segundo composto. Primeiro composto, C12H22O11. Segundo composto, O2. Entalpia dos reagentes é igual. Quantidade que nós temos de C12H22O11, 1. 1 vezes o valor da entalpia dele, menos 2.222, mais quantidade de moléculas de O2, 12, vezes a entalpia do O2, 0. Portanto, a entalpia dos reagentes vai ser menos 2.222. Terceiro passo, calcular a entalpia do produto. O nosso produto, então, ele vai ser formado pela quantidade de moléculas da entalpia de CO2 mais a quantidade de moléculas vezes a entalpia de H2O, água. Portanto, nós vamos ter 12 moléculas de O2, certo? Não, a gente está falando agora dos nossos produtos. Então, nós vamos ter 12 moléculas de CO2. Qual é o valor da entalpia do CO2? Menos 394. 11 moléculas da entalpia de H2O, que é a água. Qual é o valor da entalpia da água? Menos 286. Portanto, entalpia dos produtos é igual a menos 4.728 menos 3.146. Portanto, a entalpia dos produtos de menos 7.874. Agora sim a gente consegue fazer o cálculo do valor da entalpia. Portanto, o valor da entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos 3.146. O professor errou aqui, tá, gente? Aqui é menos 7.874. O professor colocou errado o valor aqui para vocês.
menos, abre parênteses, o valor da entalpia dos reagentes, menos 2.222. Corrijam que o professor errou este cálculo aqui. Ah, não, mas aqui eu coloquei o valor certo, perdão. Então, ΔH igual a menos 7.874, menos de fora com menos de dentro parênteses se torna positivo, 2.222. Portanto, a entalpia a variação da entalpia deste composto é menos 5.652. Segundo exemplo, o carbeto de tungstênio, WC, reage com excesso de oxigênio, como mostra a equação a seguir, com o respectivo valor de variação da entalpia da reação a 300 K, ok? Então, vamos lá. WC mais 5 meios de O2, formando CO2 mais WO3. Valor da entalpia, da variação da entalpia, menos 1.196. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, a gente vê se está balanceada. Como eu disse, eu já coloquei todas as fórmulas balanceadas. Segundo passo, a gente precisa calcular, então, a entalpia dos nossos reagentes. Como que a gente faz isso? A entalpia dos nossos reagentes vai ser igual à quantidade de moléculas vezes a entalpia de WC mais a quantidade de moléculas vezes a entalpia de O2. Que é a quantidade de moléculas vezes a entalpia de WC. Mais 5 meios vezes a entalpia de O2. Como elemento químico sozinho é zero. Portanto, o valor da entalpia dos reagentes vai ser igual ao valor da entalpia de WC. Segundo processo, calcular a entalpia do produto. A entalpia do produto vai ser quantidade de moléculas vezes a entalpia de CO2 mais quantidade de moléculas vezes a entalpia de WO3. Vai totalizar menos 1.231 kJ. Agora a gente aplica na fórmula. Portanto, ΔH é igual a variação da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH eu sei que é menos 1.196. A entalpia dos produtos eu sei que é menos 1.231. Agora eu quero saber a entalpia dos reagentes, que é igual a entalpia do WC. Portanto, a entalpia do WC vai ser menos 35 kJ/mol.